Olá, estamos começando o programa Universo Unifra, hoje com uma convidada especial, a professora Ail Ortiz, que é coordenadora dos estágios não obrigatórios do Centro Universitário Franciscano. Começar então o programa falando, professor, como é que funciona esse sistema? A gente teve uma mudança, não existe mais aquela questão dos estágios voluntários. Como é que funciona essa questão dos estágios não obrigatórios e como é que funciona a parte da instituição em relação a esses estágios? Nós temos no projeto pedagógico de cada um dos cursos de graduação duas situações, que também integram, né, a matriz curricular dos cursos, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. E esse estágio obrigatório, o próprio nome já diz que ele deve ser cumprido pelo acadêmico na sua integralidade para que ele possa se formar, vamos dizer assim. E nós temos o estágio não obrigatório, que é o estágio opcional, onde assim nós colocamos assim quatro, vamos dizer assim, pontos de importância, né, na inserção desses estágios não obrigatórios. Primeiramente, ele vai, se ele se tiver intenção de se envolver no estágio não obrigatório, nós consideramos que ele é importante porque ele vai fortalecer a sua formação acadêmica, ele vai se inserir, vamos dizer assim, gradualmente no mercado de trabalho, na realidade, né, profissional. Ele também vai encaminhar os atestados de cumprimento desses horários, desse tempo que ele ficou no estágio, à coordenação do curso e será acreditado como atividade curricular complementar. E ainda nós dizemos que tem um quarto ponto que nós consideramos muito importante, que é a questão de que essa contrapartida que as instituições concedentes irão apresentar aos acadêmicos e estagiários envolve uma bolsa auxílio e vale passagem. Então, esta bolsa auxílio, ela tem contribuído muito para que os alunos possam amenizar assim, os valores das suas mensalidades. Tem contribuído bastante e boa parte dos nossos estagiários estão cobrindo em torno de 50% a 60% das suas mensalidades. Professora, a gente sabe hoje que é importante a questão do estágio para a preparação do aluno para o mercado de trabalho, para não ficar só naquela questão de sala de aula, teoria. E isso vai fazer com que ele conheça o mercado. E com certeza o aluno que está assistindo o programa, ele vai se imaginar, será que tem para a minha área? São 32 cursos oferecidos para a instituição. Como é que funciona no âmbito dos 32 cursos? Nós, olhando, vamos dizer assim, todos os nossos acadêmicos cadastrados no nosso setor dos estágios não obrigatórios, nós olhamos e há alunos acadêmicos da instituição envolvidos de todos os cursos. Certo? Dos 32. Das 4 nossas grandes áreas do conhecimento. Então, na medida que o acadêmico se interessar, né, nós temos alguns procedimentos orientados no nosso link, onde diz acesso fácil, na página principal da Unifra. Ali o aluno pode ver quais são os procedimentos necessários para que ele possa, então, formalizar essa oportunidade de estágio não obrigatório. A gente em seguida vai explicar um pouquinho melhor como é que é o passo a passo do aluno, onde é que ele tem que encaminhar a documentação. Mas queria que a senhora fizesse uma avaliação em relação à importância desse estágio não obrigatório, mas agora regulamentado. Que antes tinha a questão do estágio voluntário, onde o estagiário muitas vezes era visto como um escravo, não era remunerado, cumpria horas às vezes a mais, até mesmo que os próprios funcionários. As legislações do Ministério do Trabalho e do Emprego, que há uma legislação específica para os estágios não obrigatórios, eles vêm regular toda essa inserção do acadêmico sobre os espaços campo de estágio. No caso, campo de estágio não obrigatório. Então, a legislação ela vem assegurar assim, uma normatização, um regramento, né, para que o aluno também esteja bem, vamos dizer assim, preparado. E também que ele possa atuar com produtividade, com segurança. Existem alguns itens, né, que são necessários, então tudo isso é importante. E quando as legislações vêm regular, elas só vêm a crescer, né? Esse espaço que para nós é muito importante, uma vez que nós trabalhamos com o processo de formação acadêmica e o campo de estágio é o grande objetivo, né? A preparação qualificada para esse mercado de trabalho é o nosso grande objetivo enquanto instituição de ensino superior.
Em questão essa fiscalização, qual é a participação da instituição Centro Universitário Franciscano para saber que esses alunos estão fazendo estágio conforme a lei manda, amparados pela instituição? Nós temos a figura do supervisor de estágio, que é um profissional habilitado na área ou com maior tempo de exercício profissional no cargo. E esse supervisor de estágio, essa figura do supervisor de estágio, ele funciona vinculado à instituição, campo de estágio sobre a qual ele está realizando o estágio. E temos a figura do orientador do estágio, que é o professor responsável da nossa instituição, no caso, o coordenador dos estágios não obrigatórios, que vai estabelecer todo esse acompanhamento, não só da formalização da documentação necessária, mas da efetivação da atividade específica, da atuação desse acadêmico estagiário, da avaliação desse trabalho, que é feito através de formulários, onde nós chamamos de relatório dos estágios, que é feito de 6 em 6 meses, também, vamos dizer assim, solicitado, exigido pela legislação específica. É assim que se dá. E existe a contrapartida. As empresas também procuram hoje a instituição para fazer esse entrelaço em relação aos estágios. Né? O nosso setor dos estágios não obrigatórios, com a Secretaria dos Estágios Não Obrigatórios, que é a nossa colega servidora, a Suzane, ela faz todo esse encaminhamento. Na medida em que chegam a solicitação, a disponibilidade de vagas para determinadas empresas, ela encaminha para o nosso site, também as agências de integração têm conhecimento, e assim nós fizemos o intercâmbio. Tá certo, professor. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai voltar a conversar um pouquinho mais sobre essa questão dos estágios não obrigatórios, também explicar então para os alunos então como que se faz este procedimento para poder realizar então um estágio. Voltamos após o intervalo. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Voltamos com o programa Universo Unifra, falando hoje sobre os estágios não obrigatórios, que são coordenados pela instituição Centro Universitário Franciscano, pela professora Ail Ortiz. Professor, primeiro bloco nós explicamos então como é que é a participação da instituição, dessa novidade, dessa fiscalização, esse controle e também a participação da Unifra. Como é que funciona? O aluno que vai assistir, ele quer participar, ele quer fazer um estágio não obrigatório. Qual é o procedimento padrão para poder concorrer a uma vaga, a um estágio no mercado de trabalho? Se ele tiver a intenção de se envolver, então, num estágio não obrigatório, primeiramente, ele pode acessar o nosso link na página principal da Unifra, onde diz acesso fácil, tem um campo que é o estágio não obrigatório. Aí ele vai ler ali várias informações. Os procedimentos, a importância, documentos, agências de integração, que nós vamos dizer o que é depois, e ali ele pode ter uma visão geral. Aí ele deve, se ele tem intenção firme em se envolver nesse estágio, ele vai procurar então as agências de integração.
O que são as agências de integração? Tipo CI, Meta, Estágios, Elos, estão listadas no nosso linkzinho ali na página principal do Unifra. Essas agências, elas têm a função de mediar essa relação entre o mercado de trabalho, as agências, as unidades concedentes e a instituição de ensino Unifra. Então, elas fazem todo esse elo, essa conexão. O aluno vai lá, se cadastra nessas agências de integração, é um caminho. Também ele pode ir diretamente na unidade concedente, que é a empresa ou instituição campo de estágio, e ele se cadastra, tanto na agência de integração ou nas unidades concedentes, nas empresas campos de estágio. Depois disso, ele aguarda, na medida que ele for acessar, que mantiver em contato com esse aluno, em razão da disponibilidade de vaga na área que ele está envolvido, no curso que ele está envolvido, na área de formação, ele vai acessar novamente o nosso link na página principal da Unifra e ele vai verificar quais os documentos necessários, vai fazer um encaminhamento até as agências de integração, se ele for via unidade concedente, ele vai direto a essa instituição, porque é uma documentação necessária, né? Além de dados pessoais, a necessidade de um seguro, a necessidade de formalizar a contrapartida, que é uma bolsa auxílio ou o vale-passagem aos alunos. Depois ele pode ingressar, daí direto no espaço. Tem uma legislação, então, que exige de 6 em 6 meses a apresentação do relatório, que é uma avaliação daquela atividade que ele está executando. Também nós temos um máximo de 30 horas na mesma instituição. Ele não poderá fazer, por exemplo, mais de 2 anos, estar envolvido no estágio por mais de 2 anos na mesma instituição. Ele pode até trocar, né? Então, tem alguns detalhes que estão apontados, enunciados na legislação. Nós temos também, ali no nosso link, a legislação completa. Os alunos poderão ler, poderão questionar. E nós temos também nosso link ali da página principal da Unifra, um espaço que é para contatos, para perguntas, né? Para dúvidas. Então, eles podem acessar na medida que tiverem dúvidas, necessitarem de informações maiores, podem acessar. Eu gostaria de destacar que nós temos, até então, que nós estamos iniciando o ano de 2013, né? Nós temos em torno de 560 acadêmicos em estágio não obrigatório. Nós temos um total de alunos de 5.662 alunos na graduação aqui na nossa instituição. Então, eles integram uma parcela, vamos dizer assim, significativa desse universo de alunos da nossa instituição. E está crescendo a cada tempo. Nós vamos ter também estamos organizando uma reportagem junto ao Jornal da Unifra, em que nós vamos ter o relato de alguns acadêmicos estagiários, né, que eles vão passar todas assim, as suas impressões em relação a essa inserção que eles estão vivenciando. E nós temos muitos relatos de acadêmicos que se envolveram no estágio, né, ao longo do período de graduação e depois ficaram empregados. Só uma observação, que esse Jornal da Unifra que a professora mencionou é o jornal impresso organizado pela assessoria de imprensa aqui do Centro Universitário Franciscano. Nós também temos o Jornal da Unifra aqui da televisão também, né? E só para deixar claro. Professora, assim, para os alunos entenderem de fato esse procedimento, então, porque às vezes fica aquela dúvida, bom, eu quero fazer um estágio em uma determinada área. Sim. E às vezes eu tenho interesse de uma determinada empresa, inclusive. Sim. O melhor caminho é se aproximar da empresa ou procurar essa agência de integração para que não haja uma espécie de desigualdade no modo de seleção, para que ele esteja competindo como igual com aqueles outros alunos que também têm interesse pela vaga. Vamos dizer assim, em acordo a determinadas áreas, é interessante ir direto na instituição. Outras, seria interessante ir direto às agências de integração. Porque, por exemplo, algumas áreas, por exemplo, na área da saúde, consultórios, clínicas, muitas vezes os estágios são oferecidos, há uma disponibilidade de vagas para os estágios, porque muitas vezes são pessoas conhecidas, né, familiares, todo esse tipo de vínculo que pode acontecer. Então, aí é interessante que ele possa ir diretamente. Mas tanto esse contato via instituição concedente, tanto esse contato via agência de integração, ele segue rigidamente a legislação específica do Ministério do Trabalho e do Emprego. Que tem a participação, inclusive, o controle da Unifra do nosso setor. Professor... Esse setor integra a Prograde. Perfeito. Professor, então, assim, para a gente encaminhar o encerramento dessa nossa conversa sobre a questão dos estágios,
Os alunos que quiserem entrar em contato após essa entrevista, falar contigo, falar então com a questão da Prograde sobre os estágios, o que ele deve fazer? Bom, em primeiro lugar eu vou reforçar, né, a necessidade dele entrar na nossa página principal, né, Unifra, ali onde diz acesso fácil, eles vão ver o link dos estágios, vão ter fazer uma leitura geral sobre o assunto. Eles podem também manter contato com a nossa Secretaria dos Estágios Não Obrigatórios, que é o ramal 1232 ou 1231, ou também manter contato conosco na coordenação dos estágios não obrigatórios, que é 1253, que eles também, via a central telefônica, eles podem manter contato conosco. E nós podemos encaminhar, dar informações, esclarecer dúvidas, eliminar situações assim que possam surgir, situações adversas, complexas, nós podemos encaminhar. Mas o mais importante é frisar, então, que hoje existe, então, esse acompanhamento da instituição em relação aos estágios. Os alunos estão amparados pela instituição, né? Perfeito. Perfeito. Professora, lhe agradeço, então, muito obrigada. A participação aqui no Universo Unifra. O Universo Unifra volta, então, na próxima semana. Muito obrigado e até lá.